Boa noite, professora. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou o Gabriel, um dos tutores do projeto Aprimorando, e é isso mesmo. Hoje nós vamos contar com dois profissionais da área da psicologia, né, dando continuidade à temática da semana passada. Nós estávamos conversando um pouco sobre a questão do retorno às aulas presenciais, como é que essa transição, o que um pouco do remoto trouxe para a vivência estudantil dos alunos, certo? Então, hoje a gente vai partir para outra dimensão desses alunos, que é a questão psicológica, emocional, certo? Nesse cunho mais de saúde. Então, sem mais delongas, né, trazendo para vocês o tema da palestra, que é aulas presenciais, da alegria do recomeço à angústia do início, com dois psicólogos, como nós tínhamos dito anteriormente, que é a Anísia, certo? Boa noite, Anísia, seja bem-vinda. Boa noite, Anísia. Boa noite, obrigada. Imagina. E também o Marcelo, que vai fazer parte da nossa mesa hoje. Olá, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é todo nosso, Marcelo. O Marcelo, que ele é psicólogo clínico, graduado pela UFTM em psicomotricista. Isso mesmo, Marcelo? Isso. Tá certo, né? Perfeito. Pela PUC Minas, desenvolve sua atividade profissional na clínica vacinar. E já a Anísia, né, psicóloga clínica também, sexóloga, docente no curso de psicologia na Universidade Arnaldo Horácio Ferreira, psicóloga na Universidade Federal do Oeste da Bahia e pós-graduanda em saúde mental, no contexto multidisciplinar da sexualidade humana, educação infantil, psicóloga humanista e pós-graduanda em psicologia jurídica. Esses são os nossos profissionais que vão compor a nossa live de hoje. Seja muito bem-vindo. Fiquem à vontade, o espaço é todo de vocês. Gabriel, uma coisa interessante é que a Anísia, diferente de nós, professores aqui da UFTM, né, Anísia, já começou no ensino presencial. Então, enquanto psicóloga e docente, ela também tem como contribuir aí desse retorno, contar pra gente como foi também a impressão dela. E como psicóloga, ela com certeza ouviu aí os comentários dos alunos nesse retorno, comentário dos colegas de trabalho, vai poder nos enriquecer aí, matando a nossa ansiedade de como vai ser esse retorno após uma experiência aí longa, né, com o ensino remoto. Sejam bem-vindos. A noite é de vocês aí, pessoal. Fiquem à vontade. Vai ser uma live enriquecedora, então. Experiências próprias da Anísia, né, como também abordar algumas temáticas mais teóricas, digamos assim, né. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Bom, pessoal, como eu disse antes, fico muito feliz de estar participando mais uma vez. E mais uma vez com a Anísia. No semestre passado nós fizemos juntos e foi uma experiência muito agradável. Muito bom, Anísia, estar aqui com você novamente. Obrigada. Para mim também é um prazer. Vou colocar a apresentação. Bom, pessoal, o tema de hoje é um tema bem interessante e é um tema assim, que muitos de nós, principalmente vocês, ainda não estão preparados. Quando veio a pandemia, que saiu da aula presencial e foi para a aula virtual, foi um pulo, pegou muitos de surpresa e acabou assim, que foi uma adaptação meio que à força. Só que agora não, agora é o inverso. Vai voltar para as aulas presenciais e assim, essa volta não vai ser da mesma forma que foi para o virtual. Vai ter uma diferença um pouco maior e que vai causar ansiedade em muitas pessoas. E aí, para pensar um pouquinho do que foi e do que vai ser, eu fiz um vídeo pequenininho para ilustrar tudo que a gente vai estar falando hoje. Aulas presenciais, como eram? Todos estudando juntos em sala, na biblioteca, fazendo trabalho em grupo, conversando em sala de aula, nos corredores, contando segredos e comendo aquele lanchinho especial, fazendo provas. Ai, que frio na barriga. No laboratório. Mas, de repente, veio a pandemia e com ela as aulas online, que cada um assistiu do seu jeito,
no computador ou no notebook, com o celular na cama, ainda de pijama, na madrugada, quando todos estavam dormindo, ou até dormindo de dia com aquelas aulas que eu nunca mais vou esquecer, fazendo trabalho em grupo. Mas agora chegou a hora de retornar. Para alguns, a alegria do retorno. Para outros, a ansiedade e o medo do novo, seguindo alguns protocolos. Mas talvez não serão apenas os protocolos de biossegurança que virão. Para alguns, o retorno também poderá ser fonte de medo, ansiedade ou pânico. Corro o risco de me infectar? Com a crise financeira do nosso país, conseguirei me manter em outra cidade? Encontrarei novamente um bom lugar para ficar? As aulas serão apenas presenciais ou híbridas? Conseguirei assistir às aulas e fazer todas as anotações? Como será na hora da prova? Além de tudo isso, serei aceito? Só conheço alguns colegas por meio virtual, mas com o apoio de todos, colegas de turma, professores e coordenador, sei que tudo terminará bem. Serei confiante. Bom, pessoal, perceberam que foi a narração da Fran? Ficou muito bacana, deu todo um colorido especial. E falando propriamente do vídeo, foi mais ou menos um pouquinho do que eu falei antes. Essa questão de tudo tá funcionando bem, de repente vinha a pandemia, tudo muda de uma hora para outra, e aí a gente foi tendo essa adaptação de um modelo para o outro. E agora a gente vai estar fazendo essa volta. Essa volta pode acarretar muita ansiedade, muito medo em algumas pessoas, principalmente para quem vai ter o primeiro contato com a faculdade. Antigamente, antes da pandemia, quando a gente chegava na faculdade, já causava ansiedade para poder entender como que funciona, é uma nova etapa da vida. Só que agora não, agora mudou um pouquinho, porque nesse momento a pessoa já tem um contato com a faculdade pelas aulas, já tem um contato com os colegas através do meio virtual, só que agora vai ser pelo presencial. Como que vai ser? E a adaptação que nós tivemos? Porque muitas pessoas acostumaram com as aulas virtuais. E agora, como que vai ser? Pode falar da felicidade do reencontro, Anísia. Ai, ai. Por enquanto, eu não vi essa felicidade ainda, viu? Ah, meu pai. Então, estava inclusive falando hoje que a gente teve uma reunião com a UFOB aqui, que também vai retornar, e eu estava falando desse trabalho que nós iríamos fazer hoje, para que a gente faça aqui também, né, um pouco disso, porque está uma tensão muito grande. A federal não voltou, nenhuma federal voltou ainda, né? E os estudantes que eu atendo, todos eles trazem essa dúvida, né, essa incerteza. Até agora ninguém traz essa alegria toda, essa felicidade, né? Eu acho que essa é a razão maior desse encontro nosso, porque algo tá prendendo essa felicidade. Ao mesmo tempo que existe um desejo, a gente sabe, né, que esse reencontro com os amigos, tudo isso que apareceu no vídeo, é algo do dia a dia, né, da universidade. A gente vê isso pelos corredores, a gente acompanha os estudantes durante o dia, nos estudos, e a gente vê o quanto eles, né, se entrosam, conversam, brincam, vão para a biblioteca, vão para o laboratório de informática, e estão sempre participando disso. E agora, existe, é como se falasse assim, vai acontecer algo muito bom, mas eu tenho um medo por trás disso, né? E é sobre esse medo que eu acho que a gente vai estar falando um pouquinho hoje, que já não é aquele dia que a gente discutiu sobre esse tema, né, Marcelo, a gente até falou um pouquinho, já não é tanto medo mais da pandemia. Naquela entrevista que você mandou dos estudantes, a gente viu que não existe
ninguém falou do medo da Covid, ninguém falou nisso, nem tocou nesse assunto. Existe algo por trás disso tudo, que já é um medo que foi criado, como se tivesse sido colocado ele num laboratório, né, há 2 anos atrás, e ele foi aumentando, e hoje a gente já vai trabalhar com um questionamento do que é que tem por trás disso tudo. Medo de quê? Existe um medo e a gente precisa falar sobre esse medo. E quando a Fran fala que eu já voltei, porque eu leciono numa faculdade particular, e eu voltei para uma turma, as outras turmas não quiseram, e aí ficou uma coisa muito assim dividida, eu me senti muito, muito desestruturada, sinceramente, para voltar. Não tenho notícias boas. Por quê? Porque não foi uma coisa assim, voltou presencial, então todo mundo está lá. Então, metade da sala estava, e eles tinham a opção de não estar. E eu me senti muito deslocada, porque aqui, se eu estou dando aula aqui online, eu estou olhando para a câmera, eu estou transmitindo meus slides, eu estou falando com eles, eles estão na câmera comigo. Lá no presencial, metade da turma sim, metade não. Eu fiquei com o público presencial, né, naquela felicidade do reencontro, como nós estamos falando aqui, daqueles que estavam ansiosos por voltar, que estavam querendo estar ali, e os que estavam com medo disso tudo, não só da pandemia, mas desses outros medos, o que aconteceu? Eles ficaram em casa, e aí eu tinha que dividir entre o olhar para quem estava ali, porque quem veio precisa desse olhar, ele veio buscar isso, né? Ele sente falta disso, e o que ficou em casa também queria me ver na câmera, queria que eu participasse. Então eu falei, ou eu dou aula presencial, ou eu dou aula virtual. Então, foi muito confuso, não foi uma experiência legal, eu falei com a coordenação, ou volta todo mundo, ou a gente fica virtual, porque não foi uma experiência boa. Até porque quem estava lá presencial sentiu né, eu tinha que estar atento a uma coisa e tinha que estar atento a outra. Então, eu acho que dentro dessa perspectiva que a gente está vendo hoje, muita coisa a gente vai esclarecer, porque o medo, aquele dia nós comentamos, né, Marcelo, qual é esse medo que dentro das outras coisas que estão se fazendo, né, de festa, pelo menos aqui, eu não estou falando daí que não é a minha realidade aí, mas a realidade daqui, da cidade, todos os estudantes estão nas festas, ontem teve um show de saia rodada aqui na cidade, sábado à noite, não ontem, encheu tanto que não tinha mais ingresso, então todo mundo está indo para os eventos, por que não para a universidade, por que não para a escola? Então, a gente precisa ver isso hoje, do que se trata, que é bem isso, mais ou menos, que o Marcelo trouxe aí nos slides, e a gente vai estar discutindo. Então, essa felicidade do reencontro, talvez esteja bloqueada, por quê? Porque esse reencontro vai me causar que tipo de medo, que tipo de angústia eu tenho em relação a estar voltando, que já não é mais do vírus. A gente notou isso nas entrevistas que eu vi lá, que o Marcelo mandou. Então, se eu não estou mais com medo do vírus, se eu já vacinei, se então já está mais sob controle, de que é que eu tenho medo? Então, acho que é bem isso que a gente vai estar vendo hoje, né? Outro detalhe também, que está até no que a gente discutiu anteriormente, tem relação à questão assim, do contato. Porque normalmente quando você fica um tempo sem ver o outro, quando você tem um encontro, normalmente é algo mais caloroso. Tem todo um abraço, tem todo um afeto ali. E essa volta talvez não seja tanto assim. Como que vai ser? Vai ser um abraço? Vai ser só um toque com a mão? Como que vai ser? E aí, como a Anise disse, vai ser algo que a gente vai estar discutindo. Antes disso, vamos falar um pouquinho dos benefícios da aula online. Porque, assim, de certa forma, todo mundo se adaptou rapidamente e, de certa forma, todo mundo conseguiu ter algum tipo de benefício. Quais seriam eles? Primeiro, menor risco de contágio. Se você não tem o contato na turma, você não vai pegar o Covid. As aulas é quase que on demand. Então, é como se fosse o Netflix. Sobrou um tempinho, vou lá assistir às aulas, abro lá a página do professor e assisto, tranquilamente. No horário que eu posso, no horário que eu estou tranquilo. E igual estava lá no vídeo, às vezes de pijama na cama, às vezes de madrugada e tudo mais. É sempre no horário que está disponível, né? Menor uso dos recursos financeiros.
Então, assim, muitos não tinham a preocupação de estar sendo bancado em outra cidade, fica em casa, no conforto junto com os familiares. Menor exposição, porque dentro de sala de aula, às vezes a pessoa fica um pouco mais exposta. E aí fica sendo percebido de que roupa que usa, calçado, se a pessoa é participativa ou não. E em casa, no meio virtual, ela fica lá, tranquila, e às vezes tem até mais opção de ficar escondidinha. Mais segurança para fazer perguntas, né, Anísia? Você comentou que no seu caso, o pessoal ficou muito mais à vontade do que quando era no presencial. E alguns outros artifícios que eu deixei dessa maneira porque eu achei muito interessante. Estava conversando esse tempo atrás com uma amiga minha, e ela tinha que apresentar o TCC dela. E aí ela estava falando assim, como que seria, o que ela estava planejando e tudo mais. E aí ela estava comentando que outros colegas da turma dela, eles criaram assim, um pequeno artifício para ajudar no momento da apresentação. Então, o que eles faziam? Colocava a apresentação, igual está a nossa aqui, nesse momento, e aí ela colocava um outro monitor, um outro notebook do lado, em que ela ia lendo tudo que ela tinha que falar. Os slides, os comentários, tudo. Então, ela fez praticamente na apresentação do TCC dela uma leitura de tudo que ela tinha que apresentar. Para quem estava vendo na câmera, era como se ela estivesse apresentando naturalmente. No caso dela, ela tinha a segurança da leitura. Então, ela não tinha a preocupação de estar esquecendo alguma coisa. E aí, essa minha amiga estava um pouco preocupada que ela não queria fazer isso, ela queria apresentar normal. E, por exemplo, na hora da prova, eu vejo pelos adolescentes que, na hora da prova, faz a cola pelo celular, pergunta pelos amigos através do grupo de WhatsApp ou Discord, para quem é familiarizado com o jogo. Então, assim, troca muita informação e ainda tem a questão da pesquisa no Google. Tudo isso no momento em que está fazendo a prova. E aí, quando vai voltar para o presencial, isso tudo vai se encerrar. Aí, realmente, a pessoa vai ter que estar estudando. Quer comentar mais alguma coisa, Anísia? Então, a gente tinha comentado isso, desses benefícios, que eu falo, até para a gente, professor, também, a gente não pode negar os benefícios que isso teve, né? Eu falei assim, por exemplo, eu saio da minha casa para dar aula, eu saio 7 horas, volto quase 11 da noite, eu corro riscos, eu vou dirigindo, eu volto, eu abro o portão sozinha, tudo, eu estou exposta a riscos. Isso trouxe um conforto, né? A gente não pode negar. E tudo aquilo que traz conforto, aquilo que deixa a gente numa zona de conforto, que a gente chama na psicologia, quando você vai retirar isso, causa uma ansiedade. Como que vai ser diferente agora? Como que vai ser sem toda essa facilidade que foi colocada, né, à disposição dos alunos? É claro, uma prova feita em casa, né, tranquila, ainda mais as minhas que são dissertativas, eu dou um prazo, não é na hora, eu dei um prazo de 2, 3 dias para fazer uma prova, então ele tem tempo de fazer, ele tem tempo de pesquisar, apesar que eu exijo que ele escreva dele muito, mas ele tem tempo para isso tudo. Numa prova corrida lá de 50 minutos, ele tem que fazer tudo muito correndo, né, e o desconforto, o medo de errar, o medo de não dar tempo, trouxe muitos benefícios. A gente não vai negar que acaba que a gente acostumou tanto que parece que não é só para o aluno. Eu digo isso como que eu trabalho com os alunos e como professora também, então eu vejo também, quando eles falam, eu penso, não vai ser fácil agora, não, porque a gente vai ter que voltar ao ritmo anterior. E eu falo assim, de alma lavada, assim, aberta, não minto, não, que até eu estou preocupada com o meu desempenho diante dos alunos presencialmente novamente, porque, queira ou não queira, o online traz uma segurança para a gente, traz algo assim que parece, eu também não estou me expondo, né? E é isso que o Marcelo trouxe, que eu achei interessante, que ele trabalhou a questão que nós vamos ver aí da fobia social, da ansiedade social,
que é exatamente o tópico que não está afetando só os alunos, está afetando os professores também. Eu falo assim, o desempenho, eu participei das bancas agora de TCCs, e uma foi online, porque a menina estava suspeita ainda de Covid, alguma coisa assim, não quiseram que ela fosse apresentar presencial. E eu acompanhei a banca dela online e acompanhei as outras presenciais. E aí eu vi que as presenciais, esse tempo que eles ficaram sem ter aula, sem participar, nem apresentar um seminário ao vivo, né, diante dos professores, trouxe uma insegurança muito grande. Alunas que eu tinha, alunas que é uma sala feminina, que eu tinha acompanhado seminários que falavam com desenvoltura, a hora que bateu o olho na banca, se tremeu nas bases. Por quê? Porque está acostumado com algo online. Então, tem muitos benefícios, mas que vão trazer prejuízos agora quando a gente voltar presencial, porque é uma readaptação, não tem jeito, nós vamos ter que readaptar. E falei isso hoje lá na reunião, falei, nosso contexto de trabalho é como se a gente tivesse despersonalizado. Quem é quem? Quem é? Tem funcionários que entraram, professores que entraram nesse período de pandemia que eu nem conheço lá na UFOB. Os alunos estão tendo aulas com eles, eu atendo eles online, eles trazem as queixas do professor e eu não sei nem quem é o professor, não vi nem a cara do professor, então é difícil. Então é uma readaptação muito grande e vai ter que acontecer isso, e acho que o trabalho de psicologia das universidades vai ter que entrar muito nessa vertente aí para ajudar os estudantes e os professores também, não só os estudantes não, mas os professores também. Então, ansiedade e medo. Agora a gente vai ver o que tem por trás dessa ansiedade. Seria uma ansiedade social ou também existem outros fatores? E aí eu trouxe os critérios para o transtorno da ansiedade social. E aí, esses são os critérios. Eu vou ler essa primeira parte, a Anísia faz a segunda. Então, o tópico A, medo ou ansiedade acentuada acerca de uma ou mais situações sociais em que o indivíduo é exposto a possível avaliação por outras pessoas. Exemplos incluem interações sociais, por exemplo, manter uma conversa, encontrar pessoas que não são familiares, ser observado, comendo, bebendo, e situações de desempenho diante dos outros. Então, assim, no caso de vocês, seria a apresentação de trabalhos, por exemplo. O indivíduo teme agir de forma a demonstrar sintomas de ansiedade que serão avaliados negativamente. Será humilhante ou constrangedor, provocará rejeição ou ofenderá outros. As situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade. As situações sociais são evitadas ou suportadas com intenso medo ou ansiedade. O medo ou ansiedade é desproporcional à ameaça real apresentada pela situação social e o contexto social. Então, por exemplo, nesse caso aqui, às vezes a pessoa pode sentir uma ansiedade muito grande, de tanto de ir para a faculdade, ou ir para uma festa, ou fazer um pedido, por exemplo, num bar qualquer, a pessoa às vezes trava e não consegue. Tá? Mas no nosso caso aqui, a questão é sempre em relação às aulas. Esse é seu, Anísia. Então, a gente já tem essa dificuldade, uma das queixas maiores que eu trabalho com os estudantes, é exatamente essa questão da ansiedade social, da fobia que a gente chama. Isso já vinha, né, acontecendo antes da pandemia. Então, se a gente for analisar, assim, eu não tenho números, né, que eu sou ruim de números, mas eu percebo uma porcentagem ali, acima de 70% de estudantes que a queixa é ansiedade, fobia social, medo, essa insegurança toda, são as queixas que eles trazem para a gente. Então, isso já vinha no contexto do estudante. Agora, depois ele está começando a acostumar, fazendo os enfrentamentos, né, que a gente chama, fazendo seus enfrentamentos e já conseguindo um resultado, como já estava acontecendo com os meus aqui, que eu dou o exemplo daqui, que é onde eu posso falar,
Então, agora ele se afasta. E aí, agora, para voltar, ele vai voltar novamente, ele vai vir na estaca zero de novo. Com certeza absoluta, ele não evoluiu, ele vai ficar... Agora, ele parou de estar enfrentando, de estar em situações assim. E aí, alguns estudantes, os que começaram agora, que não foram ainda para a aula presencial, eles nem conhecem os professores ainda, eles estão fazendo tudo online, é lógico que eles estão numa ansiedade muito grande, porque eles devem ficar imaginando, pelo menos é o que eles me trazem, como é que vai ser. Porque a situação agora ficou, tá tudo bem, quem são os meus colegas? Quem são esses professores? Eu já ouvi falar, né, como nós falamos naquela outro encontro, eu já ouvi falar que o professor tal é assim, assim, com ele a coisa é difícil. Então, enquanto ele está numa situação de distância, ele não tem que enfrentar. A partir do momento que ele precisa enfrentar, então esse medo, ele paralisa. A gente chama o medo é paralisador. Ele tira a possibilidade da experiência. Então, eu não quero tentar. Então, eu quero ficar na minha zona de conforto, porque só de imaginar esse enfrentamento, eu já fico mal, eu sinto sintomas, e a gente sabe que a ansiedade social traz sintomas, nossa, e muitos físicos, né? E aí, ele pensa assim, se eu ficar aqui, se eu não voltar, então eu não vou ter que passar por isso. Então, é uma situação que eu não tenho que enfrentar. E isso paralisa qualquer atitude, qualquer situação. E isso, de forma geral, na vida da gente, o medo é paralisador, né? E aí, nesse contexto que nós estamos trabalhando aqui, é muito mais paralisador. Ele no momento de uma prova, os professores vão ter que ficar atentos a isso, porque no momento de uma prova, no momento que ele precise de um seminário, que ele precise mostrar, ó, eu estou aqui e eu dou conta, eu sei, ele vai travar muito, o medo vai paralisar ele demais. Então, eu acho que os tratamentos maiores dentro das faculdades, das universidades, para o grupo que trabalha com a saúde mental dentro das universidades, vai ser essa questão da ansiedade, do medo. Isso tem causado muita depressão também, porque já acompanha, né? Então, a pessoa, eu não vou dar conta, eu não, né? E começa a se encolher, começa a ficar desanimado, e uma coisa vai puxando a outra. E o desempenho, a tendência é cair bastante. Só lembrar também, eu vi o comentário de uma moça falando que aconteceu um evento com ela, para ser considerado também a questão do transtorno de ansiedade social, não pode ser um evento ou outro que aconteça, tá? Igual aí no item F está falando, medo, ansiedade ou esquiva é persistente, geralmente durando mais de 6 meses. Então, assim, é algo que perdura durante o tempo, é repetido às vezes. Não é considerado quando acontece um evento ou outro. Tá bom, pessoal? Só para ficar claro isso também. Agora, só comentar a respeito de um especificador da ansiedade social, que seria a fobia social, tá? Os indivíduos com transtorno de ansiedade social, do tipo somente de desempenho, têm preocupações com o desempenho que são geralmente mais prejudiciais em sua vida profissional, ou em papéis que requerem falar em público. Os medos de desempenho também podem se manifestar em contexto de trabalho, escola ou acadêmicos, nos quais são necessárias apresentações públicas regulares. Isso aí, o que acontece? Às vezes a pessoa não tem ansiedade social, por exemplo, num barzinho, num show, para fazer um pedido e tudo mais, mas pode ter o lado profissional ou acadêmico comprometido, porque ali exige um desempenho. Quer comentar alguma coisa, Anísia? Não, pode dar continuidade. E aí, já pensando nessa questão, se não for ansiedade social ou fobia social, o que às vezes poderia estar por trás de tudo isso? Porque a gente já comentou antes que o problema em si talvez não seja a Covid, né? Então, se não for a Covid, qual que é o problema? O que tem por trás de tudo isso? E aí eu trouxe uns aspectos da terapia do esquema para conversar um pouquinho sobre. Tá? Não vou aprofundar, vou apenas citar e fazer alguns comentários. E aí, pensando na terapia dos esquemas, eu trago os esquemas iniciais desadaptativos. O que seriam isso?
Vou citar um exemplo só para vocês terem uma noção, tá? Vamos supor que vocês são crianças e, de repente, vocês pegam os seus pais brigando. Aí seu pai e sua mãe estão brigando, você gostaria que aquilo ali encerrasse, mas você não tem o poder de fazer aquilo ali acabar naquele momento. Então, se você não tem o poder para encerrar essa briga, o que você faz? Você vai correndo para o seu quarto, deita na cama e põe o travesseiro em cima. Esse comportamento que você tem é adaptativo para você passar por aquela situação enquanto você é criança. Só que se, por outro lado, você se torna um adulto e mantém esse tipo de comportamento fugindo da situação, o que era adaptativo enquanto criança passa a ser desadaptativo enquanto adulto. E aí a gente pode ver aquelas pessoas que, de repente, utilizam do álcool, de outras drogas ilícitas, de repente, estar usando sexo para poder sair daquela situação, tirando a sua cabeça daquela situação. Então, o que era adaptativo na infância torna-se desadaptativo enquanto adulto. São 18 esquemas desadaptativos. Eu separei apenas esses para falar um pouquinho sobre eles. O primeiro desses esquemas seria vulnerabilidade ao dano ou à doença. Espero que uma catástrofe ocorra a qualquer momento. Medo constante em relação à saúde física, emocional, bem como a catástrofes externas. Então, por exemplo, eu tive um paciente, agora na pandemia, que a pandemia para ele foi o caos. Ele já tinha a sensação que algo ruim poderia acontecer com ele a qualquer momento. Agora, imagina tudo isso numa situação de pandemia, em que tempos atrás, num único dia, chegou a morrer 4.000 pessoas. Então, quando ele sentia qualquer coisa no organismo dele, ele já achava que poderia ser o Covid e que ele poderia morrer. Tá? Então, esse seria um dos esquemas. O outro seria isolamento social. Considera-se diferente das outras pessoas. Não consegue ter a sensação de pertencimento a um grupo ou comunidade. É aquele tipo de pessoa que, de repente, assim, ela não consegue se encaixar em nenhum local. Se ela está na igreja, ela não consegue ter o sentimento de pertença à igreja. Se ela está na faculdade, não consegue. Se está no trabalho, também não consegue. E aí, o que esse tipo de pessoa faz? Ela vai se isolar. E aí, agora, nesse contexto de pandemia, esse esquema desadaptativo foi muito bom para esse tipo de pessoa, porque acaba que ela fica em casa, assiste a aula da maneira que dá e não precisa se relacionar tanto com os outros colegas. Tá? O outro, defectividade e vergonha. Sentimento de que é defeituoso, indesejado, inferior. Por isso, não merecedor do amor e da valorização dos outros. Hipersensibilidade à crítica, insegurança, vergonha e postura autoacusatória são características de pessoas com esse esquema. Então, assim, são pessoas que, em comparação com outras, sempre se sente menor. Então, se está ali apresentando um trabalho, se tem um colega que fala um pouquinho melhor que ele, ela se sente muito diminuta. E aí ela não consegue, às vezes, se expressar naquele momento. Porque na hora que chega a vez dela falar, ela trava, ela para. É como se fosse agora, por exemplo, nesse momento, eu com a Anísia. Se de repente eu acho assim que a Anísia é muito superior a mim, às vezes eu entro em freezing e eu congelo e não consigo sair dessa situação. Porque estou pensando, poxa, a Anísia é tão boa e eu sou tão ruim, porque eu vou ficar quieto na minha. Ela é muito boa e ela continua, tá? Eu tenho uma paciente que tem esse esquema e ela faz faculdade e sofre muito por conta disso. Felizmente, a gente tem trabalhado isso e ela tem evoluído bastante nos últimos tempos. Os últimos dois seriam o fracasso e a dependência e incompetência. O fracasso, pessoas com esses esquemas acreditam que fracassaram e fracassarão inevitavelmente, percebem-se inferiores e menos aptas à conquista que as demais. Então é aquele tipo de pessoa que de repente entra na faculdade, mas fica pensando, assim, pô, entrei aqui, mas isso aqui não é para mim. Ah, eu não vou conseguir me formar. Ah, eu não vou conseguir chegar nem nos estágios. Ah, eu não vou sair bem nas provas.
Só que aí o que a gente faz? Traz um pouquinho de dados de realidade. Fala assim, pô, então como que você tem um esquema de fracasso, sendo que você conseguiu entrar na faculdade? Isso é um funil muito grande. Quantas pessoas que às vezes tentam entrar numa universidade e às vezes não conseguem? Se você for ver a população em geral, quem cursa um curso superior, hoje em dia pode ser até considerado privilegiados, porque a universidade não foi feita para muitos. E com as políticas educacionais que estão sendo implementadas nesse momento, a tendência talvez fica um pouco mais difícil ainda, tá? O último esquema, dependência e incompetência. Enxerga-se incapaz de executar as responsabilidades de forma competente, sem a ajuda dos outros. Então, por exemplo, se vai fazer um trabalho sozinho, a pessoa às vezes trava. Então, ela prefere sempre pedir para o professor para ser um trabalho em grupo, para ela ter parceria com outras pessoas. Ou então, se ela vai fazer de maneira solitária, individual, ela sempre vai pedir ajuda para algum colega, para ela poder completar a atividade de maneira satisfatória e ela se sentir tranquila, tá? Vale ressaltar, pessoal, que todos esses esquemas desadaptativos, eles são todos criados lá na infância, a partir do convívio no ambiente familiar, tá? Então, assim, talvez por essa descrição, fica um pouco difícil de entender, mas, assim, existem questionários que vai esclarecer quais são os esquemas que as pessoas têm, e a partir desse questionário, vai saindo quais são os resultados, quais os esquemas a pessoa tem, e depois, a partir de então, a gente já começa a fazer o trabalho da psicologia mesmo. Pode falar, Nise. Anise? Oi. Pode comentar as metas. Das metas? As metas. Está tendo um eco aí. Dentro do processo de tratamento cognitivo, comportamental, da teoria dos esquemas, não foge muito daquilo que a gente busca nas outras abordagens, que a abordagem minha humanista, né, a minha abordagem é humanista, e a gente trabalha isso, só que com outras nomenclaturas, né? Por exemplo, reduzir a ansiedade antecipatória, ao invés de eu usar uma técnica, olha, você vai fazer isso, né? A gente não traz muito pronto, já na outra abordagem traz bem pronto, tipo uma tarefa, né? Você vai fazer assim para reduzir essa ansiedade antecipatória, que é assim, por que é que eu sofro antes? Então, eu levo a reflexões esse estudante, ou esse meu paciente, o que é que ele pensa que vai acontecer que traz essa angústia. Então, é a mesma coisa, só que com outros nomes. Então, a psicologia, às vezes, se divide muito e acaba que confunde a pessoa achando que é diferente, que os profissionais trabalham diferente. Não, a gente trabalha com abordagens diferentes, mas que todas funilam para que o bem-estar do sujeito. Então, quando eu trabalho dentro da minha abordagem, não estou falando aqui dos esquemas, eu sei que tem um certo ritual, é alguma coisa que traz para o estudante ou para o paciente, mas quando eu trabalho com a reflexão, para que ele comece a refletir o porquê é que ele fica ansioso assim, por que ele antecipa o sofrimento. Então, eu trago muita metáfora para o estudante, principalmente, que no humanismo eu trabalho muito com metáforas, então eu falo assim, olha, tem a metáfora do carro na garagem, e eu digo, e é a mesma coisa que isso, é o planejamento para que eu consiga uma estratégia para lidar com aquilo. Então eu digo assim para ele, você vai fazer uma viagem amanhã cedo, você tem muito medo, você está com essa ansiedade antecipatória, né, que chama aqui, muito medo que amanhã de manhã o teu carro não vá pegar na partida, e você tem que estar 8 horas naquele compromisso. Aí você pega, para assegurar isso, você liga o teu carro, né, dá a partida no carro e deixa a noite toda funcionando para garantir que você amanhã cedo vai estar preparado, o carro vai estar pronto para você sair. Então, você gastou combustível a noite inteira, né, à toa, né, só porque você antecipa uma ansiedade, um medo de que não vai pegar o carro na partida de manhã. Então, a mesma coisa
acontece conosco. Psiquicamente, quando nós antecipamos essa ansiedade, a gente fica, nossa, será que vai dar certo? Será que eu vou tirar 10 na prova? Será que eu vou passar nessa disciplina? Será que o professor vai gostar do meu seminário? Eu fico antecipando isso, eu fico gastando um combustível com medo que na hora não aconteça aquilo que eu estou esperando, com medo que não vá dar certo, ou que eu não vou tirar uma nota boa. Eu já começo a gastar esse combustível antecipadamente. Quando chega a hora que eu preciso, o tanque já secou praticamente, né? Porque bem parte da minha cognição, do meu pensamento, da minha memória, aquilo que eu tinha que gravar, já foi consumido com esse desgaste dessa ansiedade. Então, ao mesmo tempo que o Marcelo fala dos esquemas, eu digo que a gente trabalha com esquemas mesmo. Como é que eu lido com isso? Como é que eu trago isso para a minha realidade? Eu consigo dormir sabendo que eu vou fazer uma prova amanhã cedo? Eu consigo relaxar, ter um lazer, sabendo hoje é domingo e amanhã eu tenho que fazer um trabalho, um seminário? Então, como eu uso isso, né? Como eu uso essas estratégias para ele tirar um pouquinho da minha ansiedade. E aí, quando eu trabalho dentro da abordagem humanista, então é só metaforizando, fazendo o estudante refletir. Aí eu digo que a ansiedade, ela é igual um carro. A nossa vida é um carro, né? E a ansiedade, ela vem e senta, não no banco do passageiro, ela vem e senta no volante, né? É ela que manda ali no negócio, ela corre a 200, você tem que estar ali, está todo encolhido. E a partir do momento que você pega a ansiedade, põe ali no banco do passageiro, peraí, você vai ficar aqui, porque uma certa ansiedade é normal no ser humano, né? Nós estamos falando de adoecimento, de ter uma ansiedade pelas coisas, um desejo, uma vontade que as coisas aconteçam, isso é normal. Agora, quando eu coloco ela ali no banco do passageiro e falo assim, peraí, quem vai dirigir aqui a minha vida, quem vai estar no volante, quem vai estar determinando a velocidade, sou eu. Então, você fica aí quietinha. E aí eu coloquei um dia para os estudantes, né, no cartaz lá dos estudantes do serviço de psicologia, coloquei assim, a ansiedade é uma cadeira de balanço. Ela mantém você em movimento o tempo todo, mas não te leva a lugar nenhum. E aí eles ficaram refletindo sobre isso, porque realmente eles vêm com a ansiedade das coisas não dar certo, que é essa antecipatória que você está falando aqui. Então, a gente precisa reduzir isso, porque ele precisa refletir, isso me leva aonde? Ou eu estou só nessa cadeira de balanço, o tempo todo em movimento, não durmo, não me alimento bem, estudo, passo a noite em claro e tal, mas para onde eu estou indo? Para onde ela está me levando? Sou eu que estou dirigindo esse carro? Sou eu que estou conduzindo a minha vida? Porque enquanto ela estiver no volante e você ali sentadinho no banco, você vai aceitar o que ela te coordenar ali, né? A velocidade das coisas, os perigos, as curvas, é ela que vai determinar. Então, quando você fala das metas, eu acho que não foge nada da minha abordagem com a sua, elas vão culminar, né? Só usando também... Tá sem som, Anísia. Oi? Não, estava sem som. Só utilizando também nessa questão, na última ali, eliminar estratégias de segurança. Vou usar um pouquinho do jeito que você trabalha para comentar. Igual você falou lá no início da apresentação, na questão assim de tirar a zona de conforto. Então, por exemplo, para dirigir, quais são os passos que a gente tem? Entrar no carro, sentar no banco, ajeitar o banco, arrumar os retrovisores, pôr o cinto de segurança, dar partida no carro, engatar a primeira marcha, olhar no retrovisor para ver se não tem ninguém e sair com o carro. Com o passar do tempo, a gente vai fazendo isso de forma tão natural que a gente já não presta atenção em todos esses detalhes. Então, assim, de certa forma, a gente está numa zona segura nossa. Se, de repente, você sai de um carro manual e vai para um automático, ou vice-versa, muda um pouquinho todo o processo e aí acaba que você precisa ficar um pouco mais ligado no que você está fazendo. E aí, trazendo para esse nosso contexto aqui de sala de aula, todo mundo acostumado com o conforto da aula virtual e, de repente, mudou o contexto e a pessoa vai ter que estar ligada para essa nova forma de ter que estar trabalhando dentro de sala de aula. Fui bem, Anísia? Na comparação? Ótimo. Bem isso mesmo. E a gente, toda essa adaptação são
são estratégias que a gente vai utilizar. Eu, como professora, os pais, né, como você trouxe aquele dia, o evento que você falou com os pais, do medo dos pais, também da readaptação dessa criança para a escola, do próprio estudante. Então, tudo isso é o foco, né, do nosso trabalho como psicólogo. Não tem como você não trabalhar a saúde mental, você trabalhar a saúde mental sem pensar nisso. Como é que esse sujeito lida com o seu medo? Como ele lida com a sua ansiedade? Porque não adianta eu trazer uma receita de bolo prontinho, ó, 3 ovos, açúcar, leite, tal, mas que a pessoa não pegue, vá lá e coloque essa massa para funcionar. Ela só olhar na receita não funciona. Então, eu coloco essa pessoa para enfrentar, que é isso que você chama aí de enfrentamento. Então, ela vai, né, como diz ali no próximo slide, acho que você já está nele, que vai, então, eu faço o primeiro bolo, não deu tão certa a receita, eu tento a segunda vez, eu tento a terceira, até que eu aperfeiçoo isso. Então, é bem isso que, dentro dos tratamentos de psicologia, a gente vai trazendo esse sujeito para ele reconhecer a capacidade que ele tem, né, de lidar com aquilo. Eu tive uma paciente estudante, né, fora do consultório, que era lá da UFOB, que ela tinha uma fobia social, que até o professor estar na porta da sala, ela não entrava na sala para não ter que passar pelo professor e dar um bom dia ou boa tarde. Então, isso para ela era tão cruel que ela esperava o professor sair da porta, ir para dentro e tal, para ela entrar na sala de aula. E eu tive que fazer um laudo psicológico para ela de que ela não tinha condições de apresentar seminário, ela desmaiava, era uma coisa muito, muito grave mesmo. E eu fiz o laudo e fiz o acompanhamento com ela, muito tempo, e lá um belo dia, chegou um professor bem no nosso cafezinho e falou assim, olha, a sua paciente hoje apresentou o artigo lá, foi a melhor. Falei, peraí, eu não estou ouvindo isso. Foi a melhor apresentação que nós tivemos do artigo que ela construiu e apresentou. E eu falei assim, então o que é isso? Enfrentamento. Eu trabalhei com ela o enfrentamento. Eu falei, você vai ter que chegar e falar das suas incertezas, daquilo que te incomoda. Se você não enfrentar isso e falar, gente, olha, eu vou apresentar, mas eu posso desmaiar, eu posso tremer, eu posso ficar vermelho, eu posso suar. Prepare as pessoas para que esse evento pode acontecer. Você não vá querendo fazer uma coisa, mostrar o melhor, sabendo que você não está em condições. O dia que você estiver preparada, você não precisa mais preparar o público para isso, mas prepare. A gente precisa falar das nossas fraquezas, precisa falar daquilo que a gente não dá conta, a gente precisa falar, não querer ser aquilo que a gente não é, porque não dá certo. Então, você vai construindo, como se você estivesse dentro dessa casinha, mas essa casinha está muito apertada, está muito pequena, não dá para você viver ali dentro, você começa a construir uma outra do lado, maior, mais confortável, mas você não precisa ficar na rua. Você vai construindo devagarinho. Quando você entra para essa casa paralela aqui do lado, todo mundo, nossa, Nízia mudou de casa. Claro, mas eu fui construindo isso, não aconteceu da noite para o dia. Você não vai chegar na faculdade agora, nesse retorno, a gente trabalhando nessa questão do retorno, a gente tem que deixar isso muito claro com os estudantes. As coisas não vão acontecer da noite para o dia. De chegar lá, olha, que está tudo bem, não estou tendo dificuldade nenhuma, não estranhei nada, é como se... Não, existe uma alegria, como a gente trouxe no título, existe um desejo desse recomeço novamente, mas por trás disso existe todo um preparo, toda uma readaptação. Eu vou ter que aprender de novo. É como uma pessoa que sofre um acidente, então ela sabia andar, aí ela sofre um acidente, perde uma das pernas, ou as duas, e ela tem que colocar uma perna mecânica, ela vai reaprender a andar. Daqui a uns tempos ela está dando que ninguém sabe que ela tem uma perna mecânica, mas inicialmente ela vai ter que se adaptar a isso. Então, tudo agora vai ser adaptação, tudo agora vai ser novo novamente. Não adianta, você conversa com uma pessoa que tem um filho de 20 anos e aí, de repente, ela fica grávida. E ela fala assim, meu Deus, eu vou ter que aprender tudo de novo. Por quê? Porque agora é uma readaptação, ela não sabe mais, mas ela já desacostumou de lidar com o bebê, trocar a fralda, dar mamar, tudo isso ela vai ter que aprender de novo. Então, é a mesma coisa agora com os estudantes, eles vão ter que reaprender o que é estar numa sala de aula, estar junto, todo mundo junto novamente, como é isso, como eu vou lidar com as amizades que eu ainda tenho que construir, ou com aquelas que eu já tinha e tive que ficar ausente tanto tempo. Então, tudo isso
essas metas para o tratamento que você trouxe, né? Falando de forma mais, assim, né, popular, né, trazendo de forma mais popular. Tá. Trouxe aqui essa frase de George Bernard Shaw: a ansiedade e o medo envenenam o corpo e o espírito. Então, fisiologicamente, quando a pessoa é envenenada e, de repente, vai a óbito, tudo ali se encerra naquele momento, né? E não, no nosso caso aí do trabalho, da volta às aulas, a pessoa às vezes tem que lutar para não acontecer esse envenenamento, tá? Igual tem aqui no slide anterior, precisa toda a percepção de verificar às vezes o que foi feito naqueles momentos de interação junto com os colegas e tentar trazer o que teve de bom, o que eu posso melhorar, no que eu posso evoluir. Não ficar só na crença de que eu não consigo interagir, as aulas presenciais não serão legais para mim. Não, começa a perceber o que você fez de bom e aonde que você pode melhorar, para não deixar vocês se envenenarem com essas crenças. E esse é meu, né? Eu trouxe esse pensamento, eu falei, Marcelo, eu quero refletir sobre ele exatamente isso, porque muros e grades, nas grandes cidades, no pequeno dia a dia, o medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia. Então, que fantasia está povoando? Né? Porque a gente trabalha dentro da psicanálise, se trabalha muito a questão da fantasia. O ser humano é um ser de fantasia. Então, o que é que eu estou fantasiando em torno por trás disso tudo, né? Como eu falei aquele dia, o que é que tem por trás da máscara agora? É medo do vírus? Ou medo do quê? Então, está acontecendo, estão povoando, né, as mentes de uma fantasia que, se eu não enfrentar e não for lá ver como eu posso ficar fantasiando o resto da vida e não enfrentar. Então, o que acontece? Erguemos muros que nos dão a garantia, né? Aí eu estou em casa, eu não vou lá, não vou estar exposto, eu não vou ter que enfrentar meu professor, não tenho que enfrentar a sala de aula, trabalho em grupo, apresentar seminário, então eu crio um muro em volta de mim, né? E isso me garante que eu vou estar seguro, né? E de que morreremos cheio de uma vida tão vazia, quer dizer, e a experiência, e a tentativa, e aquilo que construiu todos os meus relacionamentos até então, tudo isso vai ficar cercado por esse muro agora, e eu isolado ali dessas situações que eu preciso enfrentar, que eu preciso estar lá. Então, é algo que a gente precisa refletir muito, né? E acho que a gente já gastamos o nosso tempo, né, Marcelo? Mas eu ia fazer uma reflexão do Osho aqui, porque eu gosto muito. Eu vou inserir aqui agora. Hã? Você vai colocar? Aham. Só um instantinho. Que bom. Que aí eu quero encerrar a minha parte, né? Não, Marcelo depois encerra a parte dele, mas o que eu quero encerrar com essa reflexão do Osho é porque ela tem tudo a ver com aquilo que a gente falou hoje, né? Ela fecha, assim, com chave de ouro aquilo que a gente quis trazer para vocês. Só um instantinho. Ficou meio complicadinho aí, mas ainda bem que eu vou fazer a leitura aqui no meu computador. Depois vocês leiam, né, releiam a hora que vocês puderem abrir melhor aí os slides. E aí o Osho faz essa reflexão do rio e do oceano. E eu acho fantástica essa reflexão do Osho, porque ele vai trazer o questionamento do rio pequeno, né, como aquilo que o Marcelo falou agora há pouco. Se eu me encolho diante de uma situação que eu acho que o outro é maior, que o outro faz melhor, que o outro se desempenha melhor, então é bem essa relação, e eu nem sabia que o Marcelo ia fazer isso, e isso daí tem tudo a ver.
que ele diz assim, que o rio, antes dele cair no mar, porque todo o percurso de um rio é cair no mar, né? A evolução de um rio é um dia chegar no mar. Aí diz que antes do rio cair no oceano, ele treme de medo. Ele olha para trás, para toda a jornada, né, que ele já fez, para os cumes, montes, as cidades que ele passou, por onde ele entrou e tal. E aí, quando ele vê que ele vai entrar agora no oceano, e ele vê aquele oceano tão grande, tão imenso, assim, uma coisa de perder de vista, então que ele treme de medo, ele fala, eu vou desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Nós também não podemos voltar. A nossa direção é sempre frente. Voltar é impossível na existência. Ninguém volta 1 minuto atrás. Do início nosso aqui da live, a gente não consegue voltar esse tempo agora e ir lá e corrigir. Ó, Marcelo, eu não queria falar isso e falei. Foi. Ninguém volta atrás na existência. Você pode apenas ir em frente. O rio precisa se arriscar para entrar no oceano. Ele não entra assim, né, sem correr um risco. E aí? Eu vou desaparecer, ninguém mais vê que eu existi, quem vai saber quem eu era, que cor era a minha água, por onde eu passei, quem eu era, ninguém vai saber, né? E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Olha que coisa linda para hoje, né? Somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Então, nenhum medo nosso vai desaparecer enquanto a gente não mergulhar no oceano. Eles vão ficar aqui, travando, nos segurando. Só vão desaparecer quando eu mergulhar. Então, qualquer incerteza, qualquer dúvida que nós tivermos, ela só vai desaparecer, esse medo, essa ansiedade, quando eu ir, né, experimentar isso aí, quando eu me atirar nesse oceano. Aí isso vai desaparecer. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se oceano. É diferente. Eu não vou entrar numa situação para desaparecer. Eu vou entrar em algo que eu vou pertencer a ela. Eu vou ampliar. Esse rio entrou no mar, ele aumentou o volume desse mar. Ele se tornou mar também. E ele aumentou isso, esse potencial do mar. Então, quando nós entramos, nós não vamos desaparecer, nós vamos ser oceanos. Por um lado, o desaparecimento, por um lado é desaparecimento, pelo outro é renascimento. Assim somos nós. Só podemos ir em frente e arriscar. Jamais retroceder, encolher e ficar ali morrendo de medo e tremendo de medo de mergulhar nesse oceano. Aí o Osho fala, coragem, avance firme e torne-se oceano. Então nós estamos com tudo isso nas mãos, né? De nos tornarmos oceanos e sem temer essa entrada no mar, sem temer pisar nesse mar com medo que a gente vá desaparecer. Não, nós vamos nos tornar oceano, nós vamos ampliar esse oceano e vamos fazer, seremos, não fazer parte dele, mas seremos ele, né? Então acho que é tudo aquilo que a gente quis trazer hoje se resume nisso, né, Marcelo? Eu creio que se resume nisso. Você pode aí adicionar o que você quiser. Eu acho que você fechou muito bem. Tem muito pouco a adicionar. Eu acho que essa mensagem final ela é perfeita. Coragem, avance firme e torne-se oceano. E é isso. Prontinho, pessoal. Agradeço mais uma vez por estar participando e espero que vocês tenham gostado. Professora Fran, seu áudio está desligado. Trouxeram-se muita reflexão para nós, né, Gabriel? E foi muito além, né, do contexto aí do retorno em si só. São coisas que a gente vivencia. Eu, como docente, eu vejo muitos alunos falando, eu estou com medo dessa prova, eu estou ansiosa, eu não quero apresentar esse trabalho, né? Então, isso sempre perseguiu os alunos. E tem uma das alunas aí, a Gleicilane Cabral, né? Ela fez uma pergunta que vai de encontro aí com o que vocês colocaram, né? Com essa comparação aí de se tornar oceano,
que foi sobre quais são os primeiros passos para desprender da ansiedade e colocar ela no banco do carona. Ela lembrou muito do que você falou aí, Marcelo, também, da aluna que foi apresentar o seminário, né, o artigo, na verdade. E como poderia ser feito isso. E conforme a Anísia foi falando, a própria aluna falou, sim, que o problema para ela é a coragem para mergulhar no oceano. Então, qual que seria o passo para mergulhar no oceano, Anísia? Para se tornar oceano? É pisar nele, não tem jeito. Se precisar, tem que ter alguém que vem e fala, espera aí, vai lá e me dá um empurrãozinho, pelo amor de Deus, porque eu não consigo entrar, mas de alguma forma você tem. Antes de você... Eu acho que a primeira coisa é uma decisão. Porque quando eu posso muito bem, o rio poderia chegar ali e parar. Falar, não vou entrar porque eu não sei o que vai acontecer, e travar ali e ficar empossado ali, né? Então, eu acho que o primeiro passo da gente é decidir, eu quero mergulhar e eu quero me tornar oceano. Aí, a partir do desejo, que a gente na psicologia trabalha muito com desejo, eu quero, então, se eu quero, eu vou ter que pisar e enfrentar isso, que é um enfrentamento, como eu já falei daquela aluna, ela enfrentou. Ela passou mal, uma vez ela desmaiou, outra vez ela sentou, disse que não dava conta de apresentar, e aí, como ela tinha um laudo de acompanhamento, então ela tinha ela navegava um pouco nessa possibilidade de não, né? E aí ela foi se enfrentando, ela foi colocando o pezinho, um dia um pé, outro pé, até que ela mergulhou. Hoje ela é um oceano, ninguém, se você chega e ela está apresentando entre outros, e você não conhece, você não sabe quem era o rio, quem é o mar. Ela se tornou oceano. Então, o desejo primeiro, e depois você está aquilo ali e saber que você não vai desaparecer, você vai se tornar oceano. Então, eu acho que essa reflexão, ela trouxe muito, para mim também, eu falo, muitas situações da vida a gente fica, não, eu não vou, que é melhor eu ficar aqui do que eu ir lá, e se depois acontece o pior e eu não sou nenhuma coisa nem outra. Então, eu fico travada. Então, destravar isso vai muito da nossa decisão. A gente fala, vou fazer e acabou, e vou mergulhar para ver no que vai dar. E aí, isso tudo fica para trás, desaparece, e eu me incluo nesse perfil dos que apresentam bem, dos que são bem-sucedidos, daqueles que são, né, aprovados com médias melhores e tudo, mas por quê? Porque eu fiz uma experiência. Enquanto eu não fizer, não tem como, né? Tudo vai ser isso mesmo. E quem dá aquele não, respondeu sim, a Gleicilane colocou aqui, agradeceu a bela explanação, né? Colocou que lindo, né? E a Rafaela Felipe colocou, decisão é tudo. E quando você falou daquele empurrãozinho lá, eu acredito que são os diferentes professores, quando colocam propostas de atividades diferenciadas, né? Que estimulam uma apresentação oral, um trabalho em grupo que o aluno tem que se colocar perante o colega. Então, não fugir dessas situações, não se acomodar, porque precisa dessa coragem e essa habilidade vai sendo desenvolvida aos poucos, não é assim de uma hora para outra, né, Anísia? Não, de jeito nenhum. Eu mesma não sei como eu me tornei professora, eu era das alunas tímidas. O primeiro seminário... Tá vendo? Mergulhou, né? Só na sala de aula, Anísia. Mergulhou, hoje ninguém distingue o rio do mar não, aí. Na sala de aula, não. Eu queria só acrescentar uma coisa, além dessa questão do desejar, da iniciativa, é a questão também do conhecimento, da pessoa se conhecer. Porque muitas das vezes a pessoa ainda não está pronta de entrar no oceano de uma vez. Então ela precisa se conhecer, saber que às vezes ela precisa entrar um pouco mais devagar, às vezes ela não pode entrar naquele momento, mas que em outro momento vai ser tudo um pouco mais facilitado. Então, assim, se conhecer, saber como ela vai reagir em determinadas situações, é fundamental para ela conseguir vencer esses objetivos, ou talvez essas deficiências. Exatamente. O autoconhecimento faz parte aí dos esquemas que você trouxe, né? De eu saber me conhecer, saber daquilo que eu dou conta e daquilo que eu não dou, eu enfrentar. Então, enfrentamento é tudo. A gente vai vendo, eu vou experimentar, vou pôr só os pés? Vou pôr só os pés. O que fala aqui é que a gente não pode retroceder. Não existe, na existência da gente, não pode haver retrocesso.
sempre avanço. Sejam eles gradativos, ou sejam eles de uma vez, tem pessoas que mergulham de vez, tem outros que vão gradativamente, mas o voltar, o retornar, não. Então, isso é muito importante. Então, seria querer regredir, agora, no momento do presencial, as pessoas não enfrentarem isso, né? Então, seria regredir. E nós não estamos aqui para regredir, nós estamos aqui para avançar. E a volta vai ser isso, vai ser um novo experimento e todos vão ter que se arriscar. E o empurrãozinho vem de onde vier, mas vai ter que vir. Não tem como a gente fugir disso, não. Tem que enfrentar. Assim e é bem isso. Isso, assim como a gente não teve como fugir, né, do ensino remoto, Sim. né? Então foi uma adaptação para nós e voltar. O interessante de voltar é ter novas ferramentas, né? Ter uma experiência nova aí com outras habilidades que podem ser usadas aí no ensino presencial também. Então, assim, se aquele docente ou aquele aluno fugia da tecnologia, ele acabou aprendendo um pouco, né? Então, isso vai facilitar o trabalho dele também na experiência do presencial. E uma coisa assim que eu estava pensando aqui na hora que vocês estavam falando sobre a questão da ansiedade, né? Eu vejo muitos alunos têm muita facilidade de falar, ai, professora, eu estou muito ansiosa, e falam assim como se estivesse falando assim, eu estou com fome, né? Já tenho 5 horas sem comer, eu estou com fome. E sem nenhuma preocupação com o contexto dessa palavra, né? Estou ansioso. Só que quando a gente vê, o aluno sempre relata que ele vai a uma festa, que ele vai à academia, que ele tem uma atividade social, né, que ele vai ao médico, mas ele não menciona que ele faz tratamento terapêutico na área de psicologia, né? Então, uma pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte, né? Se o aluno mesmo, ele tenta se identificar e percebe os momentos que ele fica ansioso, ou às vezes fala isso da boca para fora também, né, para o docente, ficar sensibilizado ali com a situação dele, vocês acham que esse aluno, né, que procura aí um psicólogo para fazer uma avaliação, né, para tentar se autoconhecer, e a partir desse conhecimento ele poder ter uma ajuda ali de um profissional que vai melhorar ali as suas deficiências, desenvolver suas potencialidades ali, para melhorar enquanto pessoa, enquanto aluno e, consequentemente, enquanto profissional, né? Que ele está ali naquele período da graduação, ele está em formação. Então, eu acredito que seja o melhor momento aí para se aprimorar nessas questões de ansiedade, né? Porque quer queira, quer não, vai afetar no ambiente profissional. E lá, você inicialmente não vai estar, ainda mais nessas questões aí de saúde, né, que muda muito aí no urgência, emergência, né, Gabriel? Né, o Gabriel aí da enfermagem, eu acredito que essa rotina, ela não é tão constante assim, ela vai ter altos e baixos. O que vocês poderiam me falar sobre os benefícios que tem para o aluno, que reconhece em si essa ansiedade, para ele também, da mesma forma que ele procura uma academia, quando ele sabe que tem que sair do sedentarismo, ou que ele está acima do peso, ou que ele quer ganhar uma massa muscular, por que procurar um tratamento psicológico? Então, é igual eu falei antes, primeira coisa é se conhecer, saber o que dispara nele essa ansiedade. Porque, às vezes, na terapia, a principal coisa assim, que você vai trabalhando com o paciente é o que faz disparar a ansiedade nele. A partir do momento que ele consegue perceber o que faz disparar a ansiedade e quais são os sintomas no corpo dele, que ele consegue perceber, fica muito mais fácil de controlar, né? Então, já teve casos assim, de pacientes que se perdia todo, que já chegou até a desmaiar, e aí quando ele conseguiu perceber o que fazia ele disparar a ansiedade, ele já começou ou a ir devagarinho no processo, para ele poder se sustentar. A gente foi trabalhando técnicas de respiração também, que aí, conforme ele ia adentrando no processo, ele fazia uma pausa para poder respirar e manter a oxigenação no cérebro para poder continuar. E assim, devagarinho, ele entendendo esse processo, ele vai conseguindo vencer nos objetivos que ele tem. Essa é a visão do comportamental, né, da psicologia, é bem essa. E aí, quando eu abordo o humanismo, eu abordo esses mesmos questionamentos de autoconhecimento
mas daí fazendo ele refletir se realmente, porque muitas vezes, Fran, ele vem com o diagnóstico de ansiedade porque ele mesmo se diagnostica, né, pelo Google, por outros lugares, eu sou muito ansioso. E quando você começa a trazer à tona os questionamentos dele, você vê que ele tem preocupações, não é ansiedade, porque a ansiedade, ela mexe com toda a estrutura corporal, ela traz adoecimento psicossomático, ela traz problemas estomacais, problemas intestinais, cardíacos. Eu estou com um aluno que está fazendo tratamento com um cardiologista, mas você não tem nada, e essa dor no peito é o quê? E aí eu estou trabalhando com ele essa questão da ansiedade, exatamente porque ele trouxe o próprio diagnóstico, e eu estou sempre fazendo ele refletir o que é que leva ele a ficar ansioso, se ele é um bom aluno, se ele tem as melhores notas, porque tem um score aí na universidade, né, de notas para cada sala. A dele é sempre melhor. Então, o que é que te perturba tanto? Qual a dúvida que você tem? Qual o medo que você tem de avançar quando você sabe que você vai dar conta? Você sabe que quando você, às vezes, tem medo, porque eu sei que isso aqui é difícil para mim, eu não vou conseguir. Então, você tem um tipo de ansiedade, que é aquela pautada naquilo que você tem medo de não dar conta. E quando você dá conta, você sabe que consegue e você não avança. Então, é esse medo, né, do que a gente fala do rio, que faz ele tremer. Será que eu vou desaparecer em meio a essa multidão, né? Será que aquilo que eu sou, aquilo que realmente faz parte da minha essência, vai sumir diante disso tudo? Então, eu creio que nesse caso dele, é uma falta desse autoconhecimento, como o Marcelo traz, de saber que ele pode, sim, avançar e ele não vai desaparecer. Aquilo que ele já traz de conhecimento, aquilo que ele é, na essência, eu acho que ele tem muito medo de se perder. E aí ele segura, ele sustenta isso num medo de que talvez ele não dê conta daquilo que vem depois, porque a partir do momento que você se torna mar, que você se torna oceano, você precisa ser grande, não dá mais para você ser pequeno lá dentro. Separar um pedacinho do mar e ser, eu ainda continuo rio aqui dentro, não. Então, essa disposição em entrar para o oceano tem que ser uma disposição também de enfrentar todas as ondas que vão vir junto. Você vai ter dificuldades, você vai ser mais observado, você vai ser mais cobrado. E ele me trouxe esse medo, é incrível, que está muito associado a isso. Ele trouxe o medo assim, ele falou assim, eu tenho muito medo, ele não fala talvez medo, é um receio que ele tem, que deixa ele constrangido diante dos outros. Ele fala assim, olha, eu não gosto de ser o melhor, eu não gosto de tirar nota melhor, porque existe uma cobrança para mim depois, mas se eu errar, todo mundo, poxa, mas se ele errou, então todo mundo vai atrás, fala assim, não, se ele errou, então todo mundo tem o direito de errar, ou então, se ele tirou uma nota menor, imagine os outros, então ele fica sendo aquele centro de comparações, e isso incomoda ele, então ele não se adentrou ainda no mar, e se misturou lá, para que os outros nem vejam ele mais como diferente, já vê ele como mar, mas ele não entrou ainda nesse percurso que ele precisa, então ele fica ansioso, ele se prende, ele se segura, por isso a dor no peito, ele está sempre segurando alguma coisa, por quê? Eu não me deixo ir, eu não me deixo avançar, porque eu tenho medo do que vem depois, do avalanche que vem sobre mim, então é melhor eu estar meio no meu cantinho, eu sou bom, sou, mas se ninguém percebe isso, não me cobra também. Então, é mais ou menos nesses esquemas que a gente trabalha. Então, cada um traz a sua dificuldade, cada um traz de que forma ele lida com aquilo. E a gente, por isso, tem o serviço de psicologia dentro da universidade, que é exatamente para que o estudante venha até a gente e traga qual é o sentido disso, porque dentro da minha abordagem trabalha, o que é isso para você? Porque o sentimento que o Marcelo tem, que a Fran tem, não é igual. Ela pode sofrer de uma ansiedade de um jeito e o Marcelo de outro. Isso é muito fenomenológico que a gente chama. Cada um vê o fenômeno de um jeito. E eu ilustro essa questão do fenômeno com todos, principalmente meus alunos de psicologia. Eu falo assim, quando você vai trabalhar um paciente, dentro do processo fenomenológico, é como se eu olhasse um trovão, por exemplo, um trovão. Um trovão vem um relâmpago e vem um trovão. Eu tenho muito medo. Então, fenomenologicamente, eu olho o trovão e o relâmpago de um jeito. Já a minha nora, ela adora, quando ela está temporal, ela abre todas as janelas para ver aqueles raios e os trovões. Olha bem como é diferente, né? Fenomenologicamente, para mim, é um terror. Eu me escondo, se eu puder entrar embaixo da cama, eu entro. Ela abre a janela, escancara, olha que coisa mais linda, ilumina o céu inteiro, olha o barulho. Eu falei, você está doida. Mas é um respeito por aquilo que a pessoa tem.
Então, o Gabriel pode chegar para mim no serviço de psicologia e falar assim, a minha ansiedade, o meu medo é apresentar um seminário. Por quê? Porque eu não estou sozinho. Se eu não vou bem, eu posso prejudicar o meu colega. Então, eu me sinto muito mal. Quando eu estou fazendo uma coisa só para mim, se eu me ferrar, eu me ferro sozinha. Mas quando eu vou fazer isso com os outros, eu fico já temeroso que eu posso prejudicar alguém. É o fenômeno dele. O outro vem, ele não está nem aí. ele faz mal feito e a nota é baixa, ele não está nem aí que está prejudicando ninguém. O olhar dele é assim. Então, todos os trabalhos de psicologia dentro do... o nome é ansiedade, o nome é depressão, o nome é isso, é aquilo, é o nome. Mas cada um vai me trazer de uma forma diferente. E aí, da forma que ele traz, é que eu devolvo para ele. Então, como você vai enfrentar isso? Como você vai lidar com isso? Como você vai mudar esse jeito de pensar? E ele vai me trazendo, será que se eu fizer assim? Experimente, tente, pise para você ver até onde você pode ir, você vai percebendo que você pode ir muito além. Então, é bem dentro desse contexto assim que a gente trabalha. Eu tenho 2 perguntas. Posso fazer, Gabriel? Pode. Assim, é uma pergunta assim, relacionada, que eu vejo quem não é da área da psicologia conhece mais a psicanálise. E vocês hoje falaram da abordagem comportamental, falaram do esquema. De uma forma bem simples, como que vocês poderiam falar para as pessoas que não são da área, quando vão procurar um psicólogo, para poder identificar a área de atuação dele dentro dessas linhas? Para saber qual o tratamento que poderia ser, às vezes, mais rápido, mais direcionado, né? Porque às vezes nós queremos o imediatismo, achamos que já vamos em 2, 3 sessões, a gente já vai se autoconhecer e que já vamos começar a trabalhar aí a ansiedade. O que vocês falariam para esse aluno? Para aquele que nunca foi num psicólogo e vem para a gente? Eu não falo de abordagens, né? Eu falo que eu sempre digo assim, que eu trato o ser humano como ele chega para mim. Então, eu dou essa devolutiva, como você está, e como você lida com isso, e como nós vamos trabalhar isso. Quais são as suas ferramentas? O que é que você possui em mãos para você conseguir isso aí? Então, geralmente, não sei se o Marcelo faz isso, e ele não trabalha com estudantes, é mais clientes, então a gente tem um outro contexto. Mas com estudantes, eu já vou logo direto no assunto. Eu já trabalho em cima do erro, da dificuldade dele, daquilo que ele me trouxe, e não tanto faz se eu estivesse falando de cognitivo, se eu estivesse falando de humanismo, de psicanálise, eu estou falando do ser humano lidando com a sua dificuldade, né? Eles já têm uma dificuldade muito grande em procurar a gente. Se a gente ficar falando muito minuciosamente, olha, é assim, porque aí explicando isso teoricamente, eles fogem da gente. Não entendi nada também, para mim, né? Oi. Anísia, seria assim, quando ele for procurar o psicólogo, vamos supor que ele tem um convênio, e aí tem o nome dos psicólogos, aí ele fica sem saber qual tipo de profissional procurar. Se é um psicanalista, se é um comportamental, de esquema. Tá. E aí, quem vai informar isso para ele? Né? Porque se ele... Geralmente ninguém. Ele vai fazer uma escolha. Ele vai fazer uma escolha. Pelo nome. Só que eu, enquanto de fora da área, eu acho que a gente teria que ter essa informação. A gente poderia saber as abordagens que tem dentro da psicologia, porque eu não conhecia esse universo dentro da psicologia, eu não saberia escolher o profissional. Eu acho assim que mais importante que a abordagem a ser escolhida é a questão assim da formação do vínculo. Quanto mais rápido um vínculo é estabelecido, mais rápida a terapia tem andamento, de fato, né? Algumas abordagens, igual da psicanálise, trabalham muito com o inconsciente. E, normalmente, o paciente fala muito mais do que o terapeuta. Na abordagem que eu trabalho, a gente trabalha muito a questão cognitiva e comportamental. Como eu penso e como eu me comporto em relação a isso. Quais são os estímulos que vão estar trazendo determinados comportamentos, a resposta ao comportamento. Então, assim, quando o paciente consegue formar um vínculo muito mais rápido, já fica muito mais fácil de estar trabalhando, é mais fácil de você direcionar, ver quais são as necessidades dele, você traçar metas. Isso, assim, na minha abordagem da Anísia é diferente, né? E aí, assim, faz uso das ferramentas daquela abordagem, aí também vai depender muito de como o paciente interpreta tudo.
que, por exemplo, se um paciente é muito calado, trabalhar com um terapeuta que é da psicanálise é um pouco mais difícil para ele, que é difícil ele ficar falando demais, por mais que o terapeuta pergunte e busque alguma coisa, às vezes tem grandes intervalos de silêncio. Já ouvi falar muito disso, entendeu? Então, é muito mais a questão da afinidade mesmo, que aí a partir da afinidade do vínculo é que a coisa anda melhor. E eu puxo a sardinha para o meu lado, né? O Marcelo vai brigar comigo. Mas eu dou aula de psicologia, daí quando eu vou dar aula da minha abordagem, eu falo sempre, gente, não a psicologia, o foco da psicologia é a pessoa que vem para você, como ele falou do vínculo. Por exemplo, eu posso ser um psicólogo humanista e não fazer um vínculo bom. Não é porque eu sou humanista que eu faço um vínculo bom com o meu paciente. Eu vou falar uma coisa assim para você, que não soe como orgulho nosso de psicólogo, né, Marcelo? Mas o psicólogo, em qualquer abordagem, a primeira coisa, ele precisa ser bom. Bom, porque, por exemplo, Marcelo é bom na abordagem dele, eu sou boa na minha, o psicanalista na dele, porque sempre vai acontecer de ter profissionais, por exemplo, o meu cardiologista é o meu cardiologista, eu não vou em outro, porque o outro não preencheu aquilo que eu queria. E ele é cardiologista também. Então, na psicologia, eu acho assim, o primeiro acolhimento, eu trabalho com as estagiárias, então eu acompanho os estágios das psicólogas que vão se formar, é uma responsabilidade muito grande. Então, elas trazem todos os casos para mim. E aí elas olham para mim e falam assim, o que eu faço agora? Eu falei assim, você já sabe o que o teu paciente vai trazer para você amanhã? Não. Então, espere ele falar. Então, espere ele trazer, que é com aquilo que ele te traz que você trabalha. A ferramenta é essa. Não é eu ir com tudo prontinho, escrito, igual uma receita de bolo, não, porque não funciona. Então, é a questão da subjetividade. O paciente vem, você está com tudo pronto, é onde eu bato um pouco na tecla do humanismo, que o humanismo é diferente, ele vem como, eu estou com tudo prontinho ali para uma sessão, né, porque já está meio esquematizado. Aí ele chega, morreu a mãe dele ontem, ele quer falar sobre isso, e eu já começo a jogar aquilo que está pronto, eu não ouço. Então eu falo, olha, esteja com o paciente, acolha esse paciente, e depois você vê o que você faz com aquilo que ele trouxe. Aí você não erra. Agora, se você já começar a querer, né, dar uma de, né, mané gostoso aí, de dizer, olha, só isso, sua abordagem tal e tal, não funciona. Então a gente tem que ser acolhedor, a gente tem que ser humano, a gente tem que estar com o nosso paciente o tempo todo. Estar com o paciente não é só estar sentado diante dele, é estar realmente no mundo dele, mergulhado naquilo que ele trouxe. Aí eu digo que não tem abordagem ruim. A escolha, às vezes, você não se identifica com o psicólogo, às vezes, e não a abordagem. A abordagem são boas, todas funcionam. Agora, se você se identificou com o teu psicólogo, com a sua psicóloga, e você fala, não, eu quero voltar, nossa, foi muito bom, eu saí de lá com a alma lavada, esse psicólogo é bom. Uhum. Entendi, Anísia. E para fechar, a última pergunta é sobre como como que o docente pode identificar que aquele seu aluno está com ansiedade. Eu, na minha prática, quando eu tenho alguma apresentação de seminários, aquele aluno que eu já acompanho, que sempre está ali participando das aulas, eu permito até a leitura de alguma ficha, né? Então, eu falo, olha, prepare a sua ficha, deixa ela ali do lado, conforme a necessidade, você usa a sua ficha, né? Então, que conselho vocês dariam para o docente para que ele perceber algumas situações em que a ansiedade está indo além e está afetando ali o potencial do aluno, que é um aluno aplicado, que participa das aulas, mas no momento ali que tem que abrir a boca ou fazer uma prova, ele tem algum problema, né? Não consegue ter um bom desempenho ali. A Anísia vai poder falar mais, que ela é professora também. Mas assim... Não, mas fala aí, depois eu fecho. Tá. A chave você já até falou. Primeiro é questão de conhecer o aluno. Então, assim, tá acompanhando ele, saber a maneira que ele funciona. E aí, quando percebe que ele está um pouco diferente do que normalmente ele é dentro de sala de aula, às vezes chamá-lo, acolher, igual você falou, ó, tá nervoso? Utiliza a fichinha, faz dela o uso para você poder apresentar esse trabalho. Então, assim, é você ter um olhar de acolhimento para esse aluno. Pode complementar, Anísia. Ele joga sempre as bombas para mim, né?
Não, realmente, eu conhecer o aluno, aí a gente tem que saber um pouco diferenciar o que é ansiedade e o que é medo também, porque o medo muitas vezes é aquele que trava, mas eu não estou nem ansiosa, eu só travei, fiquei com medo, não faço. Porque a ansiedade, ela vem acompanhada de uma preocupação que antecede o que vai acontecer. Então, por exemplo, não é o medo de apresentar, é o medo da repercussão, é o medo de tremer, é o medo da nota baixa, é o medo do olhar do professor, do olhar dos colegas. Então, a ansiedade, ela vem acompanhada desse medo antecipatório, que é aquilo que você trouxe lá, Marcela, nos slides. Então, essa ansiedade antecipatória é igual o luto antecipatório. Eu estou trabalhando uma disciplina com os estudantes de tanatologia, que é de morte, né? Aí a gente trabalha o luto. O que é luto antecipatório? Poxa, eu sei que meu pai vai morrer porque ele está com uma doença terminal, mas eu vivo esse luto todos os dias. Eu não espero chegar o dia que ele apagou para eu viver esse luto. Aí eu fico, choro todo dia imagino ele no caixão, todo dia imagino ele enterrado. Gente, eu vou sofrendo, vou gastando combustível muito antes, e quando chega a hora eu tô um trapo, eu não aguento mais aquele luto, né, porque já tá insuportável para mim. E a ansiedade é isso, ela vai consumindo, ela vai corroendo. Então, quando você vê que o estudante está muito, falta 15 dias para a prova, ele já está, ai, professora, ai meu Deus, será que eu vou reprovar nessa disciplina? E se eu reprovar, o que vai acontecer? E aí ele já vai antecipando essa angústia, e aí 87% numa pesquisa mundial que é feita sobre ansiedade, sobre preocupações, 87% das nossas preocupações e ansiedades são por coisas que não vão acontecer. Olha o tanto que a gente gasta combustível à toa, psíquico aí. Não vai acontecer aquilo, não vai ser aquela nota, não vai ser aquela apresentação ruim, não vai ser essa reprovação, mas eu já sofri tanto antes que acaba, às vezes, até desencadeando a perda mesmo. Então, perceber se esse estudante fica o tempo todo falando naquilo, fica nervoso, quando chega a hora dele fazer a prova, ele está numa situação assim, que você percebe que ele está suando frio, que ele está tremendo, que ele não se concentra, então esse estudante precisa ser encaminhado para o serviço de psicologia, talvez até fazer um tratamento psiquiátrico, porque ele precisa dominar isso aí, não tem jeito. E eu fiz um trabalho sobre avaliação, que não seria para aqui, porque aqui é mais para estudantes, mas se um dia a Fran for fazer um trabalho, eu até mandei para o Marcelo, para ele ver, eu falei, não te interessa muito, mas eu vou passar para a Fran, que para ela vai interessar. De avaliação dos estudantes. E aí eu não sei se o Marcelo já assistiu, mas tem um ponto lá do trabalho, que eu fiz para a semana pedagógica aqui da UFOB. E aí um dos professores, ele é fisiologista, e aí ele é doutor em fisiologia, e ele me ajudou muito, porque ele falou assim, Anísia, é perfeito isso aí, porque o aluno que vai apresentar um seminário, tem todo um esquema químico corporal aí, que mexeu com toda a estrutura cerebral dele, não é só apresentar um trabalho. Então, na hora que nós vamos avaliar esse estudante também, nós precisamos ter um cuidado. O que é que nós estamos avaliando? O conhecimento dele, ou às vezes tem professores que punem o estudante, eu falo isso lá nesse trabalho, depois você vai ver, Fran. Então, ele pune o estudante porque ele tremeu, ele pune o estudante porque ele gaguejou, mas ele não avalia o conhecimento desse estudante. Então, quando ele vai fazer novamente esse trabalho, ou apresentar de novo, ele fala assim, eu nem vou me preocupar, porque vai ser aquele fracasso mesmo, o professor não vai gostar, já vai dar nota baixa, o que é que eu vou fazer para melhorar? Então, ele já tira o estímulo do aluno de melhorar. Então, ele não avalia os pontos positivos, não avalia que esse estudante está sob estresse, sobre uma adrenalina muito grande, que foi o que o professor lá ajudou muito, e ele precisa ser avaliado pelo conhecimento que o professor percebe que ele tem. Então, quando você começa a colocar os pontos positivos dele em destaque, nossa, Gabriel, mas você entendeu bem desse assunto mesmo, pesquisou. Eu tiro de foco o foco do problema, daquilo que ele foi, às vezes, meio que tremeu, meio que passou, né, um pouco do vermelho no rosto, aquela coisa toda, e aí eu vou no foco daquilo que foi bom. E na próxima vez ele já vai com aquilo, nossa, foi bom isso, então eu vou ampliar isso, eu vou pesquisar mais, vou estudar mais. E ele vai se desfazendo disso gradativamente, daquilo que prendia ele, que ele nem percebe. Porque o ponto que você vai frisar é sempre o positivo. Nunca ficar, foi bom, né, Gabriel? Mas você tremeu, da próxima vez não treme. Ah, foi bom, mas não sei o quê. Então, você fala que foi bom, mas já traz em seguida um mas, né? O mas mata. Então, foi muito bom, e você vai longe, você tem tudo
para ser um bom orador, uma pessoa que fala aquilo que você pensa, que você conhece, de forma que todo mundo entende. Então, isso a gente vai tirando, né? Eu não era de falar em público, não, gente. Pensa que eu falava em público, não. Eu era das mais tímidas também, como a Fran falou. E aí, um dia foi só encerrando, gente, que se deixar eu falo a noite inteira. Foi um palestrante fazer uma palestra quando eu fazia faculdade ainda, e ele era conhecidíssimo, ele era autor de livros, né, da psicanálise ainda, e conhecido, assim, no mundo, não só no Brasil. E o auditório estava assim, e todo mundo lá, né, para ouvir, né, fantástico, aquela coisa toda. Esse homem tremia tanto, tremia, que ele não conseguia segurar o microfone. Aí ele pegava um lenço e secava o suor, secava o suor. Ele trouxe o que ele queria falar? Trouxe, mas ele não tinha controle sobre o emocional dele. E aí eu olhei bem e falei assim para mim, olha, Anísia, nunca mais você tenha medo de falar em público. Porque ele não se preocupa com isso, que vai suar, que vai tremer, ele traz o recado dele. Então, quando você for, eu falando para mim, né, no meu divã, olha, quando você for apresentar, você prepara, você leva aquilo que você quer trazer, qual é o foco daquilo que você quer trazer, e fale, independente se você ficou vermelha, se você suou, isso são reações fisiológicas. Mas o que eu preciso avaliar no estudante ele teve conhecimento, ele pesquisou isso, ele foi buscar isso para trazer para os colegas, para trazer para mim, foi. Então, de que forma ele trouxe? É uma construção dele. Ele vai trazer, vai começar a confiar nele, e daqui 2, 3 semestres você não reconhece mais. Então, trabalhar em cima desse estudante, na confiança que ele precisa ter nele. E aí ele vai gradativamente eliminando isso. Se ele não eliminar de uma vez e precisar de ajuda psicológica ou de ajuda de um tratamento, tudo bem, mas a maioria se desfaz disso. A maioria se desfaz. Eu acompanho casos assim que não precisou de nenhum tratamento. Só o meu mesmo psicológico de eu acompanhar ele, dando todo esse feedback de que ele pode, de que ele é capaz, se ele está sabendo por que é que ele tem medo. Então, a gente tem que questionar, medo de quê? Verdade. E aí, ele tem que trazer esse questionamento, medo de quê? Como agora volta às presenciais, você tem medo de quê? Do vírus não é mais. Então, ele precisa se autoanalisar e falar, eu estou com medo de quê dessa volta? Esse mergulho, eu estou achando que eu vou desaparecer agora? Não vai, você vai se tornar o mar. E é bem isso. Obrigada, Anísia, pela sua colocação. E você, assim, de um jeito ou de outro, mostrou aí que os professores dos primeiros períodos, eles têm essa responsabilidade aí de não travar todo um percurso que o aluno ainda está iniciando, né? Então, ele vai apresentar um seminário aí no primeiro, segundo período, já recebe já uma crítica pesada, sendo que ele está ali no começo, e cada aluno está num ponto X, né, da sua trajetória, não estão todos no mesmo ponto da largada ali, né? E aí, se o professor ali afetar esse caminho, vai afetar todo o restante aí desse trajeto do aluno na faculdade. Isso. Nesse trabalho, você vai ver que eu vou te mandar, eu falo muito do contexto. Porque, por exemplo, aqui chegam estudantes que eles vêm lá do interior da Paraíba, do interior do Nordeste, lá daquelas cidadezinhas pequenininhas, ele vem da roça. Que ele não tem habilidade para falar nem com o vizinho. E ele chega aqui, ele tem que apresentar diante de um doutor um seminário. E aí tem contextos de alunos que vêm de São Paulo, que fizeram cursinho, que apresentaram, que fizeram curso de oratória, chega aqui e apresenta um seminário maravilhosamente bem. Como é que esse professor vai avaliar da mesma forma? Não tem como. Um está começando os primeiros passos, o outro já andou quilômetros e quilômetros. Então, a avaliação, ela é muito importante. Ela conduz todo o processo da aprendizagem do aluno, vai estar nas mãos da avaliação, porque da forma como você vai avaliar o teu estudante, ele vai carregar isso como um estigma para a vida toda. Eu não fui bem lá no primeiro seminário, aqui nós tivemos uma aluna que desistiu por um seminário, o primeiro que ela apresentou, ela veio de São Paulo para fazer o curso de biotecnologia aqui, e ela desistiu no primeiro seminário, e ela falou para mim, Anísia, eu não vou lá trancar o curso, que eu não tenho coragem de entrar no portão da universidade, eu começo a tremer lá no portão já. Então, você vê que situação que se criou, todo o futuro dessa menina, aquilo que a família investiu para trazer para cá e tudo, foi tudo por água abaixo num seminário. Então, a gente precisa saber como tratar essas questões, né, da ansiedade, do medo,
do caminhar, né, do avançar, porque a gente vai dando um empurrãozinho, mas a gente empurrar é uma coisa, agora você ir lá na frente e falar, peraí, aqui você não vai não, que você não dá conta, pode desistir. Você travar o aluno é uma coisa, você ir dando esse empurrãozinho, avaliando as coisas mais positivas, dando aquele estímulo para ele, olha, você está no caminho, olha, você não vai se reconhecer daqui uns meses. Uhum. E aí a gente vai criando nele essa confiança, essa autoestima. E também com as nossas palavras. Nesse trabalho eu falei lá, gente, tudo está na mão do professor. Tá? A gente tem tudo muito na mão, gente. Isso é um perigo, é uma arma. Eu tanto posso conduzir um aluno para o sucesso como eu conduzo para o fracasso. Basta que as minhas palavras sejam fatais, eu conduzir esse aluno ao fracasso. Não tem como a gente fugir disso. É uma responsabilidade muito grande ser professor. Uhum. E diferente do tratamento aí como psicólogo, que é na proporção de 1 para 1, 1 para 5, sei lá, mas nunca de 1 para 46, 1 para 50, 1 para 36. Então é muito difícil, né, poder ter uma avaliação aí minuciosa de cada um, né? Mas é uma missão que nós temos aí. Nunca foi da relação de 1 para 1 mesmo, e não vai ser, né? Não. Muito obrigada, Anísia. Muito obrigada, Marcelo, pela presença de vocês aqui no Aprimorando mais uma vez, aí, trazendo aí um tema muito importante para os nossos alunos, né? Que a gente já vem trabalhando aí em 2 módulos, né, Gabriel? Né? Nós já tivemos uma live anterior, né, com a temática mais pro aspecto pedagógico, e agora vocês vieram aí como psicólogos para falar das emoções, dos sentimentos aí relacionados a esse retorno. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço. E, eu falo assim, eu sou toda oferecida. Pode me chamar, eu adoro essas coisas, sabe? Então, quando quiser, sentir que é um tema que é pertinente, que eu possa entrar, pode me convidar que eu estou dentro. Eu amei a proposta, amei o convite, fico muito, assim, honrada em participar desse trabalho, né, que eu sei que eu estou trabalhando aí com pessoas do mais alto nível, e isso enriquece a gente também aprende, a gente não vem aqui para ensinar, a gente vem para aprender também. E é muito bom, nossa, eu agradeço muito, e deixo aqui meu abraço para vocês. Obrigada. Fique à vontade aí, Gabriel, com os recadinhos. Quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Não, só agradecer mesmo, e ter a companhia da Anísia é muito bom, sensacional. Obrigada. E é recíproco, né? Eu só me sinto muito à vontade de fazer esse trabalho também com o Marcelo, porque a gente conversa muito sobre os temas, né? A gente conversa sobre essas coisas. Então, de repente, ele estala o dedo. Peraí, eles vão fazer um trabalho assim. Então, é muito bom ter uma parceria assim que a gente confia também, né? E sabe que a gente não está aqui para competir um com o outro, a gente está aqui para transmitir conhecimentos, né, para as pessoas, e isso é muito bom. A gente não trabalha a nível de quem é melhor aqui, Marcelo é melhor, a Anísia é melhor, não, a gente trabalha o que nós podemos trazer de melhor, isso que acho que deixa o trabalho bonito, né, o que a gente pode contribuir de melhor para esse trabalho, então isso que é lindo, né. Muito obrigada, Marcelo, também pela parceria aí. E uma coisa também que eu acho importante é que, por exemplo, como a gente trabalha com abordagens diferentes, acaba que a gente traz viés diferentes também sobre o mesmo tema. Então, assim, esses olhares diferentes podem colaborar muito para quem está assistindo depois, que aí ele vai poder identificar ou com um lado ou com o outro. Isso, é ótimo, excelente, né? Não vem aqui brigar a abordagem, a gente vem para juntar isso e ver o que pode ser feito de melhor, né? Obrigada, Gabriel. Obrigada, Fran. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. O Gabriel vai dar alguns recadinhos. Boa noite. Pode deixar. Tá bom, boa noite. Bom, novamente agradecer aos nossos palestrantes aí nessa noite incrível. E, mais uma vez, tivemos muito a acrescentar, né? Uma riqueza de conhecimentos.